Você já ouviu falar sobre a praga da dança? Uma epidemia que tomou conta de uma cidade na França? Se não, venha com a gente e descubra mais sobre essa história intrigante. O sol quente brilha sobre as ruas de paralelepípedos da cidade de Estrasburgo no ano de 1518. Num dia aparentemente normal, uma mulher chamada Frau Trofea sai de casa, mas ela não vai ao mercado, nem visitar amigos. Em vez disso, ela começa a dançar. Sozinha, no meio da rua, ela dança com uma energia frenética, sem música, sem parceiro, sem motivo aparente. Os vizinhos olham, curiosos, talvez até achando graça no início, mas as horas passam e Frau Trofea não para. Seus pés movem-se sem descanso. Seu corpo se contorce num ritmo implacável. O sol põe-se, a noite chega e ela continua a dançar. A exaustão é visível em seu rosto, mas seus membros parecem ter vontade própria. Ela dança por dias a fio, até desmaiar de puro esgotamento e o que poderia ser apenas um incidente bizarro e isolado rapidamente se transforma em algo muito mais assustador. Uma semana depois, mais de 30 pessoas se juntaram a Frau Trofea nesta dança macabra. Homens, mulheres e até crianças são contagiados por este impulso incontrolável. A cidade de Estrasburgo mergulha no caos. O que está acontecendo lá? Será uma maldição divina? Uma nova doença desconhecida? Seja muito bem-vindo. Você está no canal Mistérios que Gritam. Se te interessou, já deixa seu like e bora para o vídeo. Hoje, vamos mergulhar numa das ocorrências mais bizarras e misteriosas da história europeia. A epidemia da dança de 1518. Um evento que levou centenas de pessoas a dançar, literalmente, até a morte. Para desvendar os segredos deste surto inexplicável, que até hoje intriga historiadores e cientistas. No início, as autoridades da cidade ficaram perplexas. Os médicos da época, baseando-se nas teorias de Hipócrates, diagnosticaram o problema como sangue quente. A solução que propuseram parece, hoje em dia, completamente absurda. A cura para a dança compulsiva seria mais dança. Eles acreditavam que, se os afetados dançassem sem parar, a febre passaria e eles se recuperariam. Então, as autoridades tomaram uma decisão que só piorou a situação. Eles isolaram áreas da cidade, montaram palcos de madeira e até contrataram músicos e dançarinos profissionais para manter os doentes se movimentando. A ideia era criar um ambiente propício para que eles expulsassem a doença através da dança. Imaginem a cena: centenas de pessoas a dançar descontroladamente, dia e noite, ao som de flautas e tambores, com os corpos a ceder ao cansaço, mas incapazes de parar. A terapia foi um desastre completo. Em vez de curar, a medida incentivou a propagação da epidemia. O som constante da música e a visão de centenas de pessoas a dançar pareciam atrair ainda mais participantes. O que começou com uma mulher transformou-se num fenômeno de massa. Em agosto, o número de dançarinos já chegava a cerca de 400. As crônicas da época descrevem cenas terríveis. As pessoas dançavam com os pés ensanguentados, os corpos suados e exaustos. Muitos sofriam de ataques cardíacos, derrames, ou simplesmente caíam mortos de exaustão. Os relatos mencionam que, no auge da epidemia, morriam até 15 pessoas por dia. Os cidadãos de Estrasburgo assistiam, assustados, aos seus vizinhos e familiares dançando até ao seu inevitável fim. Desesperadas, as autoridades mudaram de tática. Se a ciência não tinha resposta, talvez a religião tivesse. Acreditando agora que a praga era uma punição divina, ou talvez uma maldição de um santo, São Vito, que era conhecido por amaldiçoar pecadores com danças compulsivas, a estratégia mudou radicalmente. A dança foi proibida. Os palcos foram desmontados, a música silenciou e os jogos de azar foram banidos. Os dançarinos foram reunidos e levados em carroças para um santuário dedicado a São Vito, nas montanhas de Vazdes. Lá, foram obrigados a rezar
e a fazer penitência. Os padres realizaram missas e rituais de exorcismo, colocando pequenas cruzes e sapatos vermelhos nos pés dos aflitos. Lentamente, ao longo de várias semanas, a epidemia começou a diminuir. As pessoas pararam de dançar e, em setembro, o surto bizarro finalmente terminou. Mas a questão permaneceu. Qual a causa desta epidemia mortal? Durante séculos, várias teorias tentaram explicar o fenômeno. Uma das primeiras hipóteses científicas sugeria o envenenamento por cravagem, um fungo que cresce no centeio e outros cereais. Este fungo produz substâncias psicoativas, semelhantes ao LSD, que podem causar alucinações, espasmos musculares e delírios. Esta teoria parece plausível, pois o envenenamento por cravagem, conhecido como fogo de Santo Antônio, era comum na Europa medieval. No entanto, há problemas com esta explicação. Os sintomas da epidemia de dança não correspondem exatamente aos do envenenamento por cravagem. As vítimas do fungo geralmente sofrem de convulsões e espasmos descontrolados, não de movimentos coordenados e contínuos de dança que duram dias. Além disso, por que é que apenas a dança era o sintoma principal? E como é que tantas pessoas foram afetadas ao mesmo tempo? Isto nos leva à teoria mais aceita atualmente, a de uma histeria em massa ou um fenômeno psicogênico em massa. Para entender isto, precisamos de olhar para o contexto histórico de Estrasburgo em 1518. A população vivia sob um estresse extremo. A região tinha sofrido com anos de fome, pobreza e doenças, como a varíola e a sífilis. A instabilidade política e religiosa era enorme. As pessoas viviam num estado constante de medo e ansiedade. Neste ambiente de desespero, a mente humana pode ser extremamente vulnerável. A teoria sugere que a epidemia foi uma manifestação física de um sofrimento psicológico extremo. Frau Trofea, talvez a sofrer de um trauma pessoal intenso, começou a dançar como uma forma de libertar essa angústia. A sua ação, num contexto de crenças supersticiosas e estresse coletivo, funcionou como um gatilho. Outras pessoas, vendo ela e compartilhando do mesmo desespero subconsciente, entraram num estado de transe e juntaram-se a ela. A dança se tornou uma forma de contágio social, uma libertação coletiva e catártica da ansiedade acumulada. Não era uma doença no sentido tradicional, mas sim uma doença da mente, espalhada pela sugestão e pelo pânico. Esta teoria é apoiada pelo fato de que surtos semelhantes, embora em menor escala, ocorreram em outras partes da Europa durante a Idade Média. Eram quase sempre em comunidades que passavam por dificuldades extremas. O poder da mente sobre o corpo é imenso, e a epidemia da dança de 1518 é talvez o exemplo mais dramático e trágico disso. A história de Frau Trofeia e dos dançarinos de Estrasburgo é um lembrete fascinante e assustador de como o estresse, o medo e a crença coletiva podem moldar o comportamento humano de formas que mal conseguimos imaginar. Não foi um vírus nem um veneno que os matou, mas sim uma dança nascida do desespero, alimentada pelo pânico e terminada pela exaustão. Um capítulo bizarro da nossa história que nos força a questionar os limites entre a mente e o corpo. E assim termina a nossa viagem a Estrasburgo do século XVI. E vocês? O que acham desta história? Acreditam na teoria da histeria em massa ou tem outra explicação? E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comente o que você achou e deixe sua sugestão para o próximo vídeo. Deixe o seu like, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Muito obrigado por sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo.